Depois desse programa que foi um verdadeiro touchdown, né? Muito obrigado, mas está chegando ao fim. Boa, obrigado. Mas sempre depois de um touchdown tem o quê? Tem um extra point. Como funciona o extra point no Mr. Football? Todas as perguntas foram feitas de mim para os entrevistados, né? Eu trouxe os tópicos relacionados ao tema. Dessa vez, eles vão trazer um tópico relacionado a esse tema. Qual seria? Bado, bora aquele? Vamos? Teve um período muito polêmico, né, que marcou muito a história do futebol americano no Brasil, que era a divisão, né, entre o torneio touchdown, que ficou esse nome, né, torneio touchdown. Isso, e a LBFA, né? E a LBFA. A gente foi pro lado mais filosófico da força, né, que era o lance dos times terem o controle disso, né, que os times terem a capacidade de gerir, né, os times receberem os louros da criação de tudo que era feito e tal, né? E tinha o torneio Touchdown, que era um torneio patrocinado e chefiado, né, pelo Lulinha, né? O filho do Lula na época. O André José Adams. Ele ainda é filho do Lula. Na época ele cuidava do... Torneio, o qual a gente fez parte em 2009, né? Então, o primeiro campeonato brasileiro foi o torneio Touchdown. Depois disso, em 2010, houve como se fosse uma união, né? Todos os times jogaram a LBFA. Né? Mas, esse em 2009, é importante frisar que já no torneio Touchdown teve crises. Tiveram algumas crises. Entendi. Né? A gente falou do André José Adler e tal, que Deus o tenha. A gente teve algumas crises com ele também, no sentido desse do retorno ser para os times, de fato, né? Então a gente sofria com isso, porque era muito incipiente, né? A gente, pagar gramado, era muito novo, a gente não tinha recursos, né? Então, de fato, a gente achou um pouco injusto a forma que as coisas eram colocadas, né? Então a gente tinha que subsidiar muitas coisas, sendo que os times precisavam se fortalecer na época, né? E daí teve essa quebra, né? Em 2011, né? Se não me engano, né? Depois o campeonato... Em 2010 já se quebrou. Em 2010 teve uma polêmica no final do campeonato de 2010 em que houve aquela contratação dos gringos pelo Cuiabá Arsenal. Cuiabá Arsenal fez uma inovação pra época, que foi trazer jogadores americanos. Pra semi e pra final. Pra semi e pra final. Não pro campeonato. Não, só pros playoffs. E daí isso... Tanto que o primeiro jogo, e, obviamente, jogada como que é? Brasil Ball... A gente tomou um passe. Tomamos um reverse com passe de dois gringos malucos que corriam guepardos, cara. Daí 7-0 em um segundo de jogo. Então, cara, daí a partir disso ficamos chateados, né? Na verdade teve uma contratação pelo Corinthians, do Casey Frost aquele ano, e daí pelos gringos do Arsenal também em 2010. E aquilo, obviamente, não tinha regulamento preparado para esse tipo de coisa, não tinha regulamentação nenhuma de trazer estrangeiro, quantos poderiam jogar, então os caras fizeram fora. A gente vivia muito na base e na confiança da galera, né? A gente tá construindo juntos. E esse fato desagradou alguns times, né? E que foram daí pro ano seguinte, de 2011, formaram o torneio Touchdown, né? Que daí dividiu, né? O Brasil. Memória, mas é que ele era QB, né? Eu era linebacker. Perdeu um pouco mais a memória. Posso estar enganado se foi 11 ou 12, mas foi nessa época, e daí ficou uma divisão que hoje se esquece muito, que acho que é aí que reside a polêmica, né? Dos times mais fortes e mais tradicionais ficarem na LBFA, e os times que foram muito mais em busca na questão de visibilidade e dinheiro e tal. Eles ganhavam recursos para começar o torneio. Foram pro torneio Touchdown. Era uma questão de 20 mil reais para cada time que ia pro torneio. Só que havia uma discrepância técnica muito grande entre as duas ligas, que ao longo dos anos, com mais recursos entrando no torneio Touchdown... Foi diminuindo. Não foi diminuindo, foi atraindo mais time para lá, né? E eu sempre, obviamente, estou influenciado pelo lado que o Croco estava, né? Claro. Mas eu sempre achei a Liga Brasileira com mais qualidade técnica e mais com certeza, jogos de níveis melhores, né? Sim. Só que ao longo dos anos isso foi sendo esquecido, né? Então hoje em dia até teve uma ação da Confederação que eu achei um absurdo, que equalizou aí os títulos nacionais entre o que era o campeonato chancelado pela Confederação na época com o torneio Touchdown. Então hoje tem 2 títulos brasileiros pro mesmo time em alguns anos. Para times diferentes, sim. Um título brasileiro para 2 times diferentes. Eu acho legal até falar isso, e eu vou fazer o meio termo, porque quando juntou em 2016. Daí 16 voltou a ser junto. Eu achava até, a gente tem essa visão, qual liga mais forte, e foi legal que no final chegou um time de cada liga, né? No torneio Touchdown. Foi o Rex e o Spectros na primeira. Então, assim, mostrou. E eu não tô querendo dizer que não havia times de qualidade no torneio Touchdown. Não, eu acho tinha, mas no geral. Antes, acho que 2014 foi o último ano, né? Que teve isso, a quebra. 2015, não, 2015 ainda 2015 teve. teve a quebra. Eu acho que 2014 e 2015 os níveis estavam, né, mais parecidos. Um pouquinho mais equilibrados, né? Acho que era mais equilibrada a nossa liga
Mas lá já tinham 2 ou 3 times muito bons, né? O Rex, no caso, era muito bem estruturado e tal. E joga polêmica aqui, acho que 2014 a gente não perderia pra ninguém, né? De lá. Então é o Vasco que é o campeão 2014 do torneio touchdown. Não perderíamos. Não perderia. Agora, 2015, 16, aí o Rex já daí tava numa. Acho que já ficava equilibrado, assim, né? Então, justiça seja feita aí. E teve uma época do Corinthians, né? O Corinthians ganhou o campeonato. 2012, 2013 seguido. E daí tem a questão aí também deles terem usado isso para promover um pouco da marca, né? Claro, o que para mim fala um pouco também da questão do estado de São Paulo, na representatividade nacional, né? Fala mais, Bando. Vamos lá, gostamos de eu polêmica. acho que uma mania que o futebol americano nacional pegou foi de copiar um pouco o futebol nisso, sabe? De identificar esses grandes centros como se fossem os grandes centros de decisão. E que na minha visão não deveriam ser, né? Porque a gente teve grandes centros surgindo que não são grandes centros do futebol, por exemplo, como aqui no Paraná, que foi por muito tempo o campeonato e a federação mais estruturada, e até hoje a federação acho que é mais estruturada. O Brasil, inclusive, foi presidente da federação uns anos atrás. Mato Grosso, né? Muito por conta do Arsenal. O Nordeste teve um papel assim de uma liga muito forte desde sempre, com times tradicionais e muito bem organizada. Exatamente. O Spectros é incrível, né? Incrível. Só que daí na hora de estar em cargo de confederação, em cargo de quem manda no torneio e tal, cara, tem sempre um paulista, um carioca lá, entendeu? Os cariocas até acho que justo, né? Por conta dessa representatividade que eles criaram, né? Acho que houve uma estagnada recente aí do futebol americano carioca em nível nacional. Né? Acho que muito por questão de tática mesmo. E porque, assim, na minha visão, os times do Rio também acabaram. Eu acho que eles se dividiram, né? E eles não conseguiram potencializar isso, né? Teve o Fluminense naquela época, mas o Fluminense naquela época era um resquício do Imperadores que tinha um pouco daquela seleção que vinha das praias, né? E as contratações do americano lá, do Messi e tal. E depois surgiu o Vasco, daí foi pro Flamengo, aí o Fluminense virou Flamengo, aí tem outros times lá, né, agora. Então eu acho que deu uma quebrada que, de fato, modificou o nível de um único time, né? Agora São Paulo, cara, você vai ver historicamente, não teve nenhum time campeão, eu acho, que eu me lembre. Cara, São Paulo, justiça seja feita, acho que ganhou aquele torneio de seleções, não ganhou? Não, acho que foi o Rio de Janeiro que ganhou o torneio, não foi? Não sei. O primeiro? Mas enfim. O primeiro? Cara, isso me incomoda um pouco, sabe? A falta de representatividade nacional desses centros que ajudaram muito a formar o futebol americano do que é hoje, como Paraná, como Santa Catarina, inclusive, como Mato Grosso, como Nordeste, né? Que muitas vezes só tiveram representatividade quando foram para comandar as suas próprias conferências, mas em nível nacional acaba que esse foi presidente, né? Sim, mas acaba que em nível nacional tem alguns ciclos, mas no geral sempre comandado por esse eixo. Que Guto é do Cuiabá Sinal, né? Não, do Spectros. Do Spectros, desculpa. Então teve isso. Mas foi um período meio polêmico também, né? Mas então, queria agradecer muito vocês por estarem aqui. Queria agradecer primeiro. Desculpa, gente. Imagina. Queria agradecer primeiro a Kickball por fornecer, né, nossas camisetas aí, que agora a gente tem nosso time, né, nosso time Mr. Football. Agradecer a Esporte América por esse espaço fantástico. Entra lá no site dos dois, vai procurar coisas. Lá tem, na Kickball tem uniforme pro seu time de futebol americano. Na Esporte América tem o equipamento para você jogar o futebol americano. E também agradecer a todo mundo que está assistindo. Se você gostou, segue a gente no Instagram, dá uma curtida, comenta aqui no YouTube. E muito obrigado. Até a próxima.